Fala pessoal, beleza? Aqui, professor Yuri Rocha do seu canal Humanamente. Bem, você achou que a gente não ia fazer nenhum vídeo por causa das festas de fim de ano? Por causa do Natal e do Ano Novo? Pois é, você achou errado. Nós vamos fazer e vamos justamente falar sobre isso. O Natal que a gente celebra não tem nada, mas nada a ver com as coisas que a gente hoje tem em mente. É uma festa muito mais antiga, se você for parar para pensar. As festividades do solstício de inverno, isso no hemisfério norte, tá, gente? Remontam a aproximadamente 3.400 anos atrás, tá? E o que você chama de Natal é uma festa muito diferente do que aquilo acabou sendo originado. Bem, eu sei que você deve estar muito acostumado a ouvir uma música que é de autoria de um homem chamado Pierre Pierremont, chamado Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. É super legal, bacana, mas ela foi composta para uma corrida de trenós em 1850. E se você está falando de alguma coisa como, por exemplo, Silent Night ou Noite Feliz, Noite Feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Na verdade, é uma música composta mais ou menos a 24 de dezembro de 1818. Um padre austríaco chamado Joseph Mohr vai pedir a um organista chamado Franz Xaver Gruber que faça uma melodia para um poema que ele havia feito 2 anos antes, isso em 1816. Se você for ligado um pouquinho em questões de história, você vai saber que a grande era napoleônica tinha acabado de acabar. E essas duas músicas marcam o que a gente chama de espírito natalino. Mas em nada lembram o que é o Natal mesmo. O Natal tem muito a ver com uma festa pagã chamada de Saturnália. E é daí que a gente vai começar a nossa história. Quer saber mais? Vem comigo. Leonard, look, Sheldon's hugging me. It's a Saturnalia miracle. E aí, pessoal? Vamos tentar entender o que a gente está falando como Saturnália? Para começar, bem, é uma noite feliz. Aliás, eu diria que é uma noite bastante feliz em se tratando de Império Romano, já que eu poderia começar daí. Mas ela tem muito a ver com uma mania que os romanos tinham de pegar festas e deuses de outras matrizes religiosas e adaptar as suas festas. Se você fosse a Roma pelo século II, no dia 25 de dezembro você estaria celebrando o solstício de inverno. Traduzindo, é o dia mais curto. Traduzindo para vocês, é o momento em que a escuridão vai chegar mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, marca uma fase em que há uma virada. Dessa escuridão, posteriormente a essa escuridão, nós vamos ter luz. Ou seja, a vida vai melhorar. A vida vai voltar. As coisas vão acontecer novamente para o bem de todos. E é aí que a gente pode pegar um pouquinho a nossa história. Há uma divindade que não é romana a princípio, Mitra, é uma divindade que vem de uma religião, o zoroastrismo, ou mais deísmo, se você pode falar assim, é uma religião persa,
Mitra seria filho do deus do bem, nessa religião, Mazda. Beleza. E aí vem uma coisa bem interessante, ele representava essa questão, ele viria carregando o sol em uma carruagem. Te lembra um pouco Apolo na mitologia romana, na mitologia grega, perdão? Lembra. No fim das contas, você vai ver que toda a história do Natal, toda essa história onde a gente acaba vendo as mudanças de estação, principalmente em uma época em que a agricultura é tão vital, nós sempre vamos ver as divindades assumindo esse papel de renovadoras da própria vida. E todos aqueles que estão ali envolvidos nesse processo celebram a volta da vida. Ora, a Saturnália, que a gente fala, que era uma festa em homenagem a Saturno, ou, se você preferir, Cronos, que nós sempre interpretamos como o Titã derrotado pelo seu filho Zeus. Mas ele representa o tempo. Representava muito mais coisas antes. Representava a agricultura, representava as guerras, ou seja, tudo que marcava o tempo para os homens e que sempre marcou o tempo para os homens. E aí a gente para entender. A Saturnália, ela durava alguns dias e, em se tratando de Império Romano, rolavam grandes festas, aconteciam grandes trocas de presentes, músicas, ceias fartas, as pessoas relaxavam as leis. Tanto é que era comum que os escravizados subvertessem a ordem. Em alguns casos, eles meio que trocavam de lugar com os seus amos durante alguns dias. A escravidão é um fenômeno bem diferente do que a gente estuda nos livros de história do Brasil. Aliás, cabe aqui um capítulo só sobre isso. Mas é importante a gente começar a falar sobre essas coisas. Aconteciam troca de presentes, aconteciam festejos, aconteciam músicas, aconteciam danças, aconteciam orgias também. Mas, se falando de Império Romano, não precisa de muito motivo para acontecer orgia, né? Mas, enfim. Bem, o tempo, que é a base da nossa história aqui, ele precisava ser marcado e era celebrado dessa forma. Então a gente começa a perceber que todos os povos do hemisfério norte, se você for perceber, Roma simplesmente fazia o que todos os outros povos faziam. Se você for para a Ásia, você tem a ideia de Yin Yang na China. Você vai ver que os povos da Grã-Bretanha iam até Stonehenge, dançar ao redor de Stonehenge. Isso já 3.100 anos antes de Cristo. Era tanto tempo, era tanta coisa, eram tantos dias de festa. Tudo isso para marcar a vida voltando. A vida sendo vida. E a gente começa a perceber então que quando a gente fala do culto a Mitra enraizado dentro do modelo romano, ele foi sendo adaptado. Porque era interessante para as pessoas celebrar aquele dia. Por mais que, durante muito tempo, tivesse sido visto como um deus estranho. Então, o que os romanos fizeram? Transformaram o deus estranho de outras culturas em um deus que eles pudessem festejar, porque a partir daquele momento seria deles também. Que é algo que os romanos fazem com maestria hoje. Até, melhor dizendo, faziam com maestria. Hoje a gente vê esse fenômeno na cultura, que é pegar a cultura dos outros, matar a cultura dos outros e impor a cultura dos outros a você, a mim, a todos os que estão ao nosso redor. Nós chamamos isso de apropriação cultural, ou nós chamamos isso também de morte da cultura em si. Mas, enfim, quando a gente está falando dessa questão, nós temos a Saturnália, a grande festa, marcando essa virada. E aí a gente percebe, é mais importante fazer com que a festa seja controlável do ponto de vista para o povo do que simplesmente impedir o povo de celebrá-la. Ora, Mitra vai ser transformado no Sol Invictus, ou o Deus Sol Invicto, aquele que não pode ser vencido. Porque quando você pensa que o derrotou, pensa que a escuridão o derrotou, pronto. Ele volta fulgurante, mais forte. E aí, tem uma galera
que está olhando isso e fala: interessante. E começam a pegar essa festa e falar para os seus cultistas: galera, essa festa aqui não tem muito a ver com a gente. O problema é, como é que você vai fazer para que uma festa que é tão celebrada, que é tão querida, que é tão legal para todo mundo, não seja cultuada? Basicamente, você não faz. O que você faz é pegar o seu calendário religioso e adaptar ao calendário civil da época. E é o que o cristianismo faz. O cristianismo vai pegar o modelo religioso, melhor dizendo, cívico-religioso de Roma, e vai adaptar às suas próprias festas. E aí você vai dizer: sabia, cristãos, a igreja, eles sempre estão fazendo isso. Não, calma, para. Não é para você ficar achando teoria da conspiração em tudo quanto é lugar. É porque é muito mais fácil mesmo. Até porque você não tem como saber ao certo em qual data correta, certinha, ali, batata, Jesus nasceu. Então, o que eles fizeram? Pegaram e adaptaram uma festa que já existia, cristianizaram essa festa e, voilá, nós temos o Natal de hoje, celebrado no dia 25 de dezembro, embora nós não saibamos com exatidão que dia Jesus nasceu, embora tenha algumas correntes que digam que ele tenha nascido no verão, ou seja, entre março e abril lá para o hemisfério norte. Se a gente for parar para pensar assim, mais ou menos. Mas nós não podemos saber. Então, não podemos afirmar. Agora, há um historiador cristão, segundo os meus alfarrábios que eu estou verificando aqui, Sextus Július Africanus, 221 depois de Cristo. Ele vai lá e sacramenta a data de 25 de dezembro. Beleza. Isso passa a fazer com que o homenageado deixe de ser o Sol invicto e passe a ser Jesus Cristo. Principalmente é importante falar, Jesus Cristo já era uma figura que estava começando a ficar muito popular. Bastante popular. A história dele era uma história, e é uma história, muito importante do ponto de vista ético e moral. É uma história de compaixão, é uma história de... Eu não vou usar essa palavra porque eu detesto a palavra resiliência. Para mim é romantizar sofrimento. Mas é uma história de compaixão, é uma história de amor ao próximo, é uma história de transformação e, sobretudo, é uma história de humanidade. É tão importante ver a figura de Jesus como um ser humano fantástico. Alguém que olhava para os mais pobres, que olhava para os mais necessitados, que olhava para aqueles que precisavam de verdade e conseguia colocá-los em um lugar de destaque quando tudo ao redor queria colocá-los para a periferia das coisas. E ele tirava essas pessoas do ostracismo, da periferia, da escuridão e colocava no centro do palco e dizia: vocês também são importantes, vocês também valem a pena. Essa é talvez uma das melhores lições de Natal que nós tenhamos. Bom, mas associado à ideia de sol, o sol cristão, Jesus, começa a ser celebrado. Mas é muito interessante da gente ver uma coisa bem legal. Você tem os mitos. O primeiro grande mito é o do famoso velhinho gordinho de gorro e que entra, invade casas pelas chaminés. Bom, o que o tal Papai Noel está falando? Nada mais é do que a história de um bispo de uma cidade chamada Mira, na atual Turquia, que além de fazer gestos, como religioso, ele tinha gestos de caridade, ajudava pessoas com fome, distribuía presentes para crianças. Conta a história que ele acabou sabendo de 3 meninas que acabariam na prostituição porque não tinham dinheiro para dote. E aí, durante 3 noites, ele teria jogado pela chaminé saquinhos contendo ouro que serviriam como dote para que as meninas pudessem encontrar um marido e assim casar e não se prostituírem. A partir daí, a história foi evoluindo para virar
um cara que invade casas, porque ele é um invasor, né? Ele não pede permissão, invade casas, é relativamente rotundo, quem sou eu para chamar alguém de gordinho, e tem algo importante nisso. Ele vai lá, invade casas, deixa presentes e some. É claro que essa imagem foi usada por um refrigerante já séculos depois, mas na verdade tudo tem a ver com este bispo chamado Nicolau, grandemente celebrado em países do leste europeu. Bom, continuando a história, é importante a gente lembrar também que, por exemplo, se você fosse um puritano um pai peregrino nos Estados Unidos, lá entre os séculos século XVII, indo para o século XVIII, você seria, como puritano, de uma raiz calvinista, mas ainda mais radical do que os calvinistas que já eram radicais. E para você ter uma ideia, você seria proibido de celebrar o Natal. Porque o Natal seria vinculado ao catolicismo e eles queriam extirpar tudo que fosse vinculado ao catolicismo. Tanto é que queriam proibir quem fizesse qualquer comemoração. Coisa que na Inglaterra eles não conseguiram fazer. Então, durante muito tempo nos Estados Unidos foi-se proibido de celebrar o Natal. O Natal não era celebrado lá justamente por uma raiz radical religiosa anticatólica. Por aí vai. Nós temos um ponto que é bem interessante a gente falar isso, porque a palavra é Christmas, or Christmas, missa de Cristo. E eles tentaram fazer uma adaptação para Christide, ou Tempo de Cristo. E aí isso não pegou muito bem, a coisa não foi ficando muito certa, a população usou essa denominação durante algum tempo. Na própria Inglaterra, isso vai durar um pouco mais por causa do Oliver Cromwell, mas não vai durar muito. E tempos depois nós vamos ter o Natal, or the Christmas, continuando a ser celebrado do jeito que nós temos. Ou seja, houveram muitas transformações, foram muitas as mudanças. É importante a gente começar a ver as grandes tradições como adaptações do tempo. Como, por exemplo, os três espíritos do Natal, o Natal do futuro, o Natal do presente, o Natal do passado, que é uma lenda do Ebenezer Scrooge, que, se você for ver, é muito baseado acaba baseando, melhor dizendo, uma figura muito comum, que é a do tio Patinhas. Que, se eu não me engano, na sua tradução original tem o mesmo nome, Scrooge. E aí a gente começa a ver o enredo da noite de Natal, quando ele deixa de ser um cara avarento e passa a ser uma pessoa generosa. Ora, tudo isso é muito feito para que a gente comece a repensar valores. E isso talvez seja a parte mais legal. Mais do que a gente pensar na Saturnália, no Natal, ou seja, em qualquer coisa, o importante é pensar em pessoas. O importante é pensar no quanto elas valem. E fazer com que essas pessoas se sintam cada vez mais valorizadas. Ora, aproveite o dia. Aproveite o Natal que passou agora há pouco, como estou dizendo, estou gravando isso do dia 27 de dezembro. Aproveite os natais que virão, todos eles. Guarde boas recordações dos natais que passaram, mas, sobretudo, viva esse tempo de renovação, independente do credo que você professe, ou se professa algum credo, mas com um ar de esperança, para que a gente possa cada vez mais fazer desse mundo um lugar melhor. Talvez essa seja a grande lição que aquele rapaz, aquele menininho na manjedoura vai trazer. Lembrando, manjedoura, ou se você preferir, praesepium, do latim, significa estábulo. Que coisa interessante. Celebramos uma grande festa hoje, lembrando de um rei que nasceu num lugar onde vacas, cavalos, cabras comiam e defecavam, porque não havia lugar para eles, né, na pousada onde eles estavam tentando se hospedar. E uma mulher dá à luz em condições absolutamente insalubres a alguém de uma família real.
Caramba! É uma grande lição. E eu espero, de verdade, que você tenha compreendido o sentido dela. Porque ela vai nos mostrar que mesmo dos lugares, de repente, menos expressivos, mais fétidos, porque não pensa que um estábulo é cheiroso não, tá, gente? Do humus da terra pode brotar a mais bela das flores. Essa é a maior lição. Tirar a beleza, o melhor, das piores condições. Porque o sol, meus queridos, o sol sempre brota de novo. Eu sou Yuri Rocha. Esse aqui é o seu canal Humanamente. Eu vou pedir para que você deixe um likezinho, se inscreva. Nós estamos sempre por aqui. E eu espero que você tenha gostado. E quer saber mais? Vem comigo. Tchau, tchau, galera.